Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje: produção agrícola e desenvolvimento sustentável, dois itens muito importantes que não podem andar separados. Vamos falar sobre amostragem do solo em tempo de pandemia. Vamos falar também sobre economia brasileira que apresenta recuperação parcial, assim como ocorre em outros países. Herbicida paraquat passa a ser proibido no Brasil desde a última terça-feira, dia 22. O Agora Agro já está no ar. A ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ela disse agora numa audiência pública que foi promovida pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, ela falou da importância de aliar a produção agrícola e o desenvolvimento sustentável. Segundo a ministra, a agropecuária nacional está intimamente ligada ao meio ambiente. Essa sinergia entre a natureza, as técnicas produtivas e o homem do campo é justamente o que faz do Brasil uma potência agroambiental. E segundo a ministra, nós somos um dos únicos países do mundo capazes de responder simultaneamente a dois dos grandes desafios globais das próximas décadas: garantir a segurança alimentar e conservar o meio ambiente. A ministra da Agricultura, ela disse que a produtividade é a chave para que a agropecuária brasileira continue a crescer em sintonia com a conservação do patrimônio ambiental do nosso país. Ela lembrou que, em pouco mais de 50 anos, investimentos em pesquisa científica e avanços tecnológicos permitiram o desenvolvimento de uma agricultura moderna e produtiva no Brasil. Nesse período, enquanto a produção de grãos cresceu 425%, a área plantada aumentou apenas 43%. Ela também lembrou a contribuição da agropecuária para o atingimento das metas climáticas assumidas pelo Brasil em instrumentos legais como o Acordo de Paris sobre a mudança climática. A economia brasileira, ela apresenta recuperação parcial, assim como ocorre em outros países. Essa avaliação é do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco do Brasil. Na ata da última reunião, que foi divulgada agora quarta-feira, dia 22, e no último dia 16 de setembro, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 2% ao ano. E segundo o Copom, em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes sugerem uma recuperação parcial com padrão similar a que ocorre em outras economias, onde os setores mais diretamente afetados pelo distanciamento social permanecem deprimidos. Para o Copom, os programas governamentais de recomposição de renda, como o auxílio emergencial, têm permitido uma retomada relativamente forte do consumo de bens duráveis e do investimento. Contudo, várias atividades do setor de serviços, sobretudo aquelas mais diretamente afetadas pelo distanciamento social, permanecem bastante deprimidas. E na ata, o Copom ressalta que a inflação ao consumidor deve se elevar no curto prazo. Conforme uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o herbicida paraquat passa a ser proibido no Brasil desde a última terça-feira, dia 22. Em nota, o Ministério da Agricultura confirmou a proibição e disse que dará procedimento ao cancelamento do registro dos produtos à base de paraquat e adotará as providências necessárias para o cumprimento da resolução da Diretoria Colegiada 177. Os órgãos de fiscalização estaduais
já se mobilizam para orientar e fiscalizar o uso e comercialização. Pela resolução, os produtores não podem nem armazenar mais o produto. O fabricante deve fazer o recolhimento em 30 dias. O ingrediente ativo está entre os 5 mais vendidos no país e é amplamente usado para controle de plantas daninhas, no manejo do plantio direto e na dessecação pré-colheita de culturas como soja, milho, trigo, batata, maçã e arroz. Entidades do setor agropecuário haviam solicitado na Anvisa a extensão do prazo para uso do paraquat até julho de 2021, mas o pedido foi negado. O paraquat é proibido em vários países pelos danos que pode causar à saúde humana. O uso não é permitido, por exemplo, no país onde é fabricado, a Inglaterra e até na China, maior produtora mundial do produto. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre amostragem do solo em tempo de pandemia. Nós voltamos já, é um minutinho só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Vládia Korrechel. A Vládia, ela é doutora em energia nuclear pelo Sena-USP e é professora da Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre amostragem do solo em tempo de pandemia. Professora doutora Vládia Korrechel, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado, Toninho. Eu que agradeço a oportunidade. É um grande prazer estar aqui com você hoje. Ótimo. Professora, quando a gente fala em amostragem do solo, e essa amostragem, infelizmente, para uma boa parte dos produtores, parece que não faz muito sentido, mas ela é altamente importante para aumentar a produção e a produtividade desse solo, né? Quando a gente faz essa amostragem, para saber o que tem, o que não tem, o que está faltando e o que está passando, né? É mais ou menos por aí? Sim, a amostragem do solo, ela é a base para altas produtividades, pois por meio desse conhecimento, né, nós podemos corrigir o solo e complementar os nutrientes que estão faltando ali. Pensando na amostragem química do solo, né? Sim. Agora, aqui na região centro-oeste, de maneira geral, vamos dizer assim, a região centro-oeste sempre foi uma região, vamos dizer, de terra fraca, no seu contexto basicamente total. E é uma área que precisa de muita correção, ou seja, é uma área que, às vezes, numa única fazenda, há necessidade de se fazer várias amostragens, porque tem vários tipos de manchas de solo numa propriedade rural, né, aqui na região do Cerrado. É assim mesmo? Correto. O ideal é que nós façamos o mapeamento do solo e, a partir de cada tipo de solo, façamos, então, uma recomendação específica, porque cada tipo de solo tem suas características químicas, físicas, mineralógicas e específicas, e que vão resultar em diferentes capacidades de absorção desses nutrientes no solo, bem como de água, e permitir o fluxo de ar também no espaço poroso.
Bom, quando a senhora me fala sobre amostragem de solo em tempo de pandemia, o que significa isso? Significa, Toninho, que obedecer às normas preconizadas pela OMS, como o distanciamento social, o não compartilhamento de utensílios, equipamentos, evitar o contato de superfícies por diferentes pessoas, é um pouco complicado quando nós vamos para campo realizar essas amostragens. Eu sou da área de física do solo, então a amostragem física do solo ela é um pouco mais complexa do que as coletas que nós fazemos para determinações químicas, né? Esse tipo de amostragem envolve um número de equipamentos bem maior e nós não fazemos mistura de solo em campo pensando na compostagem, né? De uma amostra que vai ser encaminhada para o laboratório, mas sim, nós trabalhamos com amostras individuais, até pela questão de conhecer a variabilidade espacial dessas informações em campo. Então, às vezes, para um mesmo equipamento, pela natureza da amostragem, nós precisamos que 2 ou mais pessoas estejam trabalhando próximas, uma auxiliando a outra em campo, entende? Então, é um pouco complicado essa questão de manter o distanciamento social, evitar o compartilhamento de equipamentos. Naturalmente, uma pessoa em campo, como esses equipamentos exigem uma certa condição física, né, resistência física e uma certa resiliência às condições de temperatura, né, umidade em campo, é necessário que as pessoas revezem o uso dos equipamentos, bem como o uso de um mesmo equipamento, né? Isso significa... Então, fica um pouco difícil. Significa dizer, então, que essa pandemia de março para cá, ela veio, vamos dizer assim, complicar a vida de vocês, vamos dizer, profissionais dessa área. Sim, bastante. E do produtor também, né? E do produtor também, porque Sim. Vocês vão fazer uma análise daquele solo, vamos dizer, uma análise muito mais profunda, uma análise física, e requer, assim, vamos dizer, além, é claro, do conhecimento, requer um grupo de pessoas especializadas, e, infelizmente, vocês não podem fazer isso e deixam de passar essa informação para o produtor. Sim, a pandemia está atrapalhando um pouco a execução de muitos cronogramas que nós estávamos desenvolvendo, né, por meio de projetos de pesquisa, atuação junto às empresas privadas. Então, realmente, nós estamos com as atividades de campo suspensas nesse momento. Bom, e como é que vocês estão fazendo? Ou não está fazendo? Por enquanto, só as atividades laboratoriais é que estão sendo realizadas, porque o ambiente é controlado, então nós conseguimos manter o distanciamento social dentro do laboratório, nós conseguimos promover a higienização constante das mãos, mas em campo isso é muito difícil. O próprio manejo, a própria coleta do solo exige que a gente toque o solo, texture esse solo para ter a percepção sensorial, né, do material com o qual a gente está trabalhando. Então, essa questão em campo fica muito difícil. Então, nesse momento, as atividades estão suspensas até que a gente consiga vislumbrar o novo normal. A gente poderia ir a campo e trabalhar de forma individual, tentando utilizar o mesmo equipamento. No entanto, é perigoso também uma única pessoa estar sozinha em campo, entende? É verdade. Tem muitos perigos associados, né? Professora, qual é a diferença de se fazer uma coleta para uma análise de solo, assim, para colocar um calcário e fazer uma adubação correta, e o trabalho que a senhora faz, vamos dizer, uma amostragem física? Qual que é a diferença de um para outro? Basicamente, o tipo de amostra. Na parte de avaliação química do solo, normalmente nós levamos para campo um trado e 2 recipientes limpos para que a gente vá, então, caminhando aleatoriamente numa área, vá coletando em cada ponto de amostragem 2 camadas de solo. Uma vai ser colocada em um balde ou num recipiente, a outra em outro recipiente, para amostragem de 2 camadas, por exemplo, 0 a 10, 10, 20 centímetros.
E aí vamos caminhando pela área e vamos procedendo dessa forma. Ao final desse caminhamento, nós vamos homogeneizar o solo que está coletado dentro de cada recipiente, que são amostras simples e agora misturadas passam a compor uma amostra composta. Então, nós saímos do campo com uma ferramenta e 2 amostras. No caso da física, para mapear esses mesmos pontos de amostragem, em cada ponto nós vamos estar trabalhando com 3 ou 4 equipamentos simultaneamente e que demandam várias pessoas em campo se ajudando. No entanto, em cada ponto de amostragem, nós vamos coletar 3 a 4 tipos de amostras diferentes. Na parte de física do solo, quando a gente tenta avaliar as propriedades físicas e hídricas que cada solo possui, nós não vamos misturar as amostras e tampouco desestruturá-las. Então, nesse caso, eu preciso de ferramentas específicas para esse tipo de amostragem. E pensando na estrutura do solo, o meu objetivo é trazer para dentro do laboratório a amostra conforme ela estava estruturada em campo, para conhecer a distribuição de poros, que é onde cabe a água, os nutrientes e os fluxos de ar, né? Vão ocorrer dentro desse espaço poroso. Então, essa amostragem ela tem que ser feita com calma, com precisão, para que eu não comprometa depois os resultados que eu obtive com esse tipo de amostra. Então, ela é uma amostragem que ela deve ser feita com muito critério e exige um trabalho simultâneo de diferentes ferramentas em cada ponto de amostragem, ou seja, na hora de sair dessa área, nós vamos estar carregando não apenas todo o equipamento, todas as ferramentas que foram utilizadas, mas um grande volume de amostras. Então, a gente gera assim, muito mais trabalho em campo e um volume de análises a serem realizadas também bem maior. Entendi. É um trabalho interessante e realmente é meio complicado fazê-lo justamente nessa época que nós estamos vivendo esse baita problemão que está atrapalhando a vida de muita gente. Professora doutora Vládia, muito obrigado pela sua presença, participação no nosso programa. Foi excelente e eu quero ver se a gente tem condição de trazê-la mais vezes aqui para a gente discutir temas, vamos dizer, interessantes como esse. Muito obrigado, ok? Obrigado você, Tony. Me põe à disposição. Um prazer estar aqui. Tá ok. Muito obrigado. Um abraço. Eu quero convidar você a assistir uma live que nós vamos fazer agora na próxima terça-feira, às 19h30, onde nós estaremos apresentando os resultados da 3ª safra de boi da Fazenda Engenho de Serra. Você vai ver os resultados que jamais imaginou na pecuária de corte a pasto. Esse trabalho nós já estamos fazendo, estamos participando dele há 3 anos, já vamos para o 4º ano, e nós temos conseguido resultados fantásticos a cada ano que vai passando. Só para você ter uma ideia, no primeiro ano, há 3 anos, nós conseguimos aproximadamente 6 arrobas por hectare ano. No segundo ano, esse número dobrou, foi para 12. E agora, no terceiro ano, nós vamos passar das 30 arrobas por hectare ano. Portanto, eu quero convidar você para assistir essa live com toda certeza absoluta, sem medo de errar. Nós estamos conseguindo mudar a pecuária de corte brasileira. Se você assisti-la, tenho certeza absoluta que você vai ter uma outra visão do que é produzir carne com tecnologia. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, tecnologia barata. Portanto, é agora, no próximo dia 29, às 19h30, no Instagram. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: aquele que controla o passado, controla o futuro. E aquele que controla o presente, controla o passado. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.